Olha aqui, cavaleiro de paus, né? Alguém que tem já o costume de ser confuso, confusa, né? Mudando de ideia aí em relação a você, alguém que você não estava nem esperando, né? Que está mudando de ideia aí, ó. Alguém impulsivo também, né? Muito movimento, alguém que corta, tem costume de cortar pessoas da sua vida, agir por impulso, né? Não, depois muda de ideia, se arrepende. Conhece alguém assim? Conhece alguém aí com esse perfil que de repente estava na sua vida, estava tudo bem, de repente some, né? Às vezes parece meio bipolar, né? Então, para você se conectar corretamente com a energia do vídeo, toque no coraçãozinho abaixo, escreva nos comentários gratidão universo para que essa mensagem seja para você também. E se o quarto contato do compartilhar do WhatsApp for uma mulher, com certeza esse vídeo é para você. Então, como nós vimos aqui, é alguém que é muito agitado, muito agitada, né? Alguém aqui que pode ser inclusive do signo de fogo, ou até signo de ar também, né? Mas alguém que é muito impulsivo, sabe? Alguém que não tem uma estabilidade, né? Então você tá falando hoje com a pessoa, aí de repente a pessoa volta atrás, às vezes esquece o que falou, né? Então é uma pessoa que está constantemente mudando, né? E veja que essa pessoa cortando coisas da vida dela assim de forma repentina. Então, possivelmente essa pessoa não faz isso apenas com você, é com tudo para a vida. Então, um exemplo é aquele tipo de pessoa que de repente começa um curso e tranca. É uma pessoa que começa um relacionamento e do nada termina. É alguém que começa um trabalho, aí é mandado embora ou pede demissão. Então, é uma pessoa muito agitada nesse sentido, né? Falta aí uma certa segurança, estabilidade, né? Então, você vai perceber que essa pessoa, da mesma forma que te cortou do nada, essa pessoa vai acabar repensando aí sobre essa relação. Às vezes a pessoa fica lembrando de você, né? Você não estava nem imaginando, porque essa pessoa parecia tão decidida, tão firme na sua decisão, que você, né, de repente acreditou que, né, vocês nunca mais iam voltar a se falar. Então vamos entender aqui como é que vai ficar essa situação, né? Vamos ver aqui o que, que vai acontecer, né? Como que essa pessoa vai se reaproximar de você, né? Ela que parecia, ele ou ela, né? Parecia tão decidido, né? Em relação a você. Então vamos lá. Ó, o enforcado mostra que essa pessoa, num primeiro momento, o que está acontecendo? Essa pessoa ela está precisando de uma pausa, né? Aquele momento que ela para, pensa, ela para entender por que as coisas estão indo de uma forma contrária àquilo que ela estava esperando. Né? E ela está refletindo, pode ser para todas as áreas da vida, não só em relação a vocês. Então, eu vejo aqui a gente já tinha visto na tiragem inicial, né, que essa pessoa estava reavaliando, uma pessoa mais impulsiva, está refletindo, só que talvez não seja a primeira vez que isso aconteceu com essa pessoa, e por isso essa pessoa precisou parar um pouco para pensar, ué, por que isso está acontecendo? Né? Por que eu me afastei dessa pessoa, sendo que talvez não precisava naquele momento, entende? Então veja aqui essa pessoa refletindo. Que aí o mundo mostra que essa pessoa ela vai encerrar um ciclo de uma forma favorável para que possa recomeçar outro com você. Então, às vezes, esse momento de pausa, de reflexão, está sendo extremamente importante para a pessoa pensar que podem ter outras oportunidades para vocês. Né? Então, eu vejo aqui essa pessoa, no momento mais independente, né? O 9 de pentáculos, ele traz um momento assim de conquistas, né? Então, às vezes, essa pessoa, ela estava esperando concretizar uma situação aqui, pode ser algo relativo à carreira, às vezes a pessoa, ela estava, de repente, numa empresa que não estava muito legal, aí quando ela saiu dessa empresa, ela começou a refletir sobre outras áreas da vida dele ou da vida dela, né? E nisso, essa pessoa acabou se lembrando de você, falou, nossa, um exemplo aqui, né? Essa pessoa pensou, poxa, eu me afastei de fulana porque eu estava muito estressada com o trabalho, muito estressada, estava focando demais o trabalho, o dinheiro, e agora eu tô vendo que isso não é o mais importante. Né? Aquela pessoa estava me ajudando, estava num momento legal da minha vida e eu simplesmente cortei essa pessoa.
eu não fui muito legal. Então aqui vem aquele momento de reflexão, aquele momento de pausa, que a pessoa para e pensa. Então, tem uma conquista aqui, essa pessoa ela queria já sair desse trabalho ou, queria sair para de repente empreender, por exemplo, né, e essa pessoa começa a refletir sobre outras situações. Olha que interessante. Ó, o eremita mostra justamente esse momento, né, onde essa pessoa ela, tá precisando desse autoconhecimento, né, de parar, pensar, refletir. Então vem de encontro aqui com o enforcado, porque no momento que ela vê que, poxa, tem situações que poderiam ser resolvidas de outra forma, né, e a partir do momento que ela entende, ela tem uma percepção do impacto das ações, em relação a você, ela entende, talvez que ela não foi legal, então vem aquele momento de tristeza, de chateação consigo própria, não com você. E aí, o As de Paus traz esse momento de um novo começo aí, né, aquela pessoa, acaba se sentindo, inspirada a recomeçar. Então eu vejo aqui que esse ciclo se encerrando, né, tá trazendo aí uma possibilidade dessa pessoa olhar para dentro, buscar uma luz interior, né, para ela entender em que ela poderia melhorar? O que ela poderia fazer de diferente em relação a vocês, né? E aí eu vejo aqui esse momento de maior independência traz a oportunidade, né, dessa pessoa recomeçar, né? Ela se sente mais inspirada, de repente, para resolver essa situação que está trazendo aí um certo incômodo, né? E aquele momento que aquela pessoa tem a oportunidade de sair de uma zona de conforto. Como eu falei, talvez ela vinha num histórico de cortar pessoas, situações, às vezes sem um motivo plausível, né? Às vezes a pessoa ela já vinha num processo aí de mudar de ideia, muitas vezes, de cortar, né, essas pessoas da vida dele ou da vida dela, sem parar para pensar. Então, agora, com o encerramento desse ciclo, pode ser que essa pessoa saiu de um relacionamento, pode ser também, ela para pensar em tudo que ela fez até então. Né? Aí que cai a ficha, né? Então, é um momento interessante. Aí, o 4 de Pentáculos mostra que é uma pessoa que também tem alguns apegos aqui. Né? Então, talvez por a pessoa ter um apego na época em relação ao trabalho, como eu mencionei, é uma situação que trazia uma certa segurança, às vezes uma falsa segurança, essa pessoa ela se prendeu àquela situação, por medo de perder aquilo, ela parou de falar com você, né? Se afastou aí de você. E isso gerou muitos conflitos, né? O 5 de Paus mostra que essa pessoa teve conflitos porque ela não estava enxergando com clareza tudo o que estava acontecendo. Por isso que essa pessoa estava sempre confusa, mudando aí de ideia com constância, né? Só que o 8 de Paus mostra aquele momento assim de maior clareza, né? Aquele momento assim que essa pessoa, ela, embora esteja passando por esses conflitos, ela começa a entender aqui, né, o que gerou esses conflitos, né? Ela estava num processo de muitos apegos, ela estava enxergando a realidade de uma forma talvez deturpada, entende? Então, a partir do momento que ela parou e refletiu, ela falou, putz, aí caiu a ficha. Aí essa pessoa começou a entender por que, que ela agia daquela forma. E o 10 de Pentáculos traz momentos de vitórias, é onde essa pessoa começa a entender o que fez de errado e o que ela pode fazer de diferente para resolver essa situação. Então, aquele momento de clareza que essa pessoa precisava para ela poder se recompor, para ela poder voltar a falar com você. Né? Então, é por isso que você não vai acreditar, né, quando essa pessoa vier falar com você. Para alguns é alguém do signo de ar. Então, o homem aqui do signo de Aquário, Gêmeos ou Libra, né? Então, a pessoa que estava muito confusa no passado e depois dessa perda, dessa situação aqui que ela precisou encerrar, que trouxe até mais independência para ele, eu vejo aqui ele refletindo sobre todas essas situações. Inclusive, pode ser que para alguns de vocês ele estava viajando, ele chegou a fazer uma viagem e nessa viagem ele meio que começou a pensar em tudo isso. Né? Então, esses conflitos que ele tinha, ele não vai ter mais, porque ele entendeu o porquê de tudo isso que está acontecendo. Né? Então, aquele momento que ele para, pensa, reflete, ele vai ver aqui que existem outras formas de resolver essa situação, que ele não precisa sair
encerrando ciclos, seja com você ou com outras pessoas, né. O As de Espadas, ele traz inclusive um momento de superação. Então ele está passando por esse processo de superação, para que ele possa, eu sinto aqui que é um processo de amadurecimento, entende? Aonde ele está buscando luz interior, onde ele está buscando autoconhecimento, ele está buscando evoluir, ele está incomodado com essa situação. Por isso que ele precisou dessa pausa, para ser que ele fez essa viagem, justamente para ele, né, voltar. Como eu falei para alguns de vocês, o que aconteceu? Ele saiu de emprego, perdeu um trabalho, ou saiu de um relacionamento. Nisso ele foi fazer essa viagem e ele foi o que? Refletir, né? Parou para pensar sobre a vida. Muitos podem até ter feito um retiro espiritual, pode ser. E nisso ele falou: é isso. Eu precisava dessa pausa, precisava fazer essa viagem justamente para enxergar o que estava acontecendo. E ele entendeu que ele foi injusto com você. Aí eu vejo aqui, ó, o Cavaleiro de Espadas mostra que assim, ele realmente foi impulsivo, mas da mesma forma que ele agiu de forma impulsiva no passado, ele vai, né, agir de forma justa com você, né, onde ele vai tirar do caminho tudo aquilo que pudesse estar atrapalhando a relação de vocês, de alguma forma. É por isso que ele vai te procurar, né? Ele quer se redimir com você, ele quer conversar, ele quer deixar tudo às claras. Eu vejo aqui o 5 de copas, mostra que ele realmente tem uma mágoa em relação a essa situação, mas não em relação a você. Mesmo que você tenha errado, ele tem a consciência de que ele talvez tenha errado mais. Não precisava ele ter terminado ou dado um tempo naquela época. Então, ele tem essa mágoa consigo mesmo, né? Por ele ter feito isso, mas ele está num processo que de superação. E por isso que ele vai se esforçar para te procurar agora. Ó, o 3 de paus mostra que, para muitos de vocês, ele estava viajando até para um outro país, viu? Alguém que estava viajando, né? Ficou um tempo fora, fez um intercâmbio aqui, né? Mas é alguém que resolveu abrir mão, talvez, de alguma coisa aqui para ficar com você. Eu vejo aquele cortando, ou ele cortou a possibilidade de viajar para outro país, né? Fez um cancelamento de uma viagem aqui, né? E eu vejo aqui ele refletindo muito sobre essa situação, né? O 6 de copas mostra que ele está sentindo sua falta, né? Então, quando ele sente a sua falta, ele fica magoado consigo próprio por ter deixado as coisas terminarem dessa forma, né? Então, eu vejo aqui ele trabalhando as energias dele para tentar não só se resolver com você, mas eu vejo que é um processo de amadurecimento, entende? Aonde ele está enxergando tudo que ele fez no passado. Então, como eu falei, às vezes ele tinha um padrão comportamental que estava fazendo com que ele agisse de forma impulsiva em relação a você, a outras situações da vida dele, e ele não tinha consciência disso. Foi quando ele saiu dessa situação aqui, que ele encerrou esse ciclo, que ele se viu sozinho ali, né? Ele fez provavelmente essa viagem para dar um tempo de tudo, né? E nisso ele entendeu muitas coisas, né? Então, ele possivelmente fez isso porque ele tinha muitos apegos, principalmente materiais, ele tinha outra cabeça, né? E aí ele mudou isso, e agora ele está muito disposto a recomeçar com você, se você permitir, claro, né? Então eu vejo aqui um momento de superação, mesmo que você não aceite essa pessoa de volta, vejo aqui ele superando esse bloqueio que ele tinha, de certa forma. Então, tudo isso que está acontecendo aqui está fazendo parte do processo de amadurecimento dele, seja para ele voltar com você de forma definitiva, né, porque ele vai tentar, né, voltar a falar com você, mas mesmo que ele não consiga voltar a falar com você, eu vejo aqui ele realmente mudando, né? Porque ele encontrou dentro dele essa necessidade de mudar, essa necessidade de amadurecer e parar de cortar pessoas e situações da vida dele sem necessidade, né? Então eu vejo aqui ele sentindo muito a sua falta, e ele lamenta muito tudo isso que aconteceu. Então aquele momento que você vai ter que refletir se realmente vale a pena trazer essa pessoa de volta aí para sua vida, ou permitir, né? Porque eu vejo aqui, ó, essa pessoa realmente está arrependida, ela está mudando de ideia aí em relação a você. Então, eu vejo aqui que provavelmente você que vai tomar essa decisão final,
né, de aceitar ou não a essa pessoa. Então veja direitinho se realmente vale a pena, mas, eu vejo aqui que no fundo até vale a pena, porque ele não está agindo por impulso dessa vez, né, no sentido de falar com você agora, depois mudar de ideia, não. Ele está, voltando atrás porque ele está arrependido, porque ele entende que esse é o certo a ser feito diante dessa situação. Tá bom, gente? Então é isso. Gratidão e namastê.